Posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, eu lindo romance, mas nada é capaz de ocupar teu lugar. Jesus, eu preciso da tua companhia. A casa pede a graça, sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus. Bom dia. Arrume a sala, pinte as paredes e pode escolher qual a cor preferir. Troque a mobília, faz do teu jeito e Vou baixar aqui. pode substituir. A casa é Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó. Você que cuida de uma criança, bom dia na paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Criançada, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam todos bem na presença do Senhor. Bom dia para vocês, um dia abençoado na presença do nosso Deus, né? Sabe que na presença do nosso Deus tudo dá certo, né? Porque Ele está no controle de tudo, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Pois é, crianças, hoje nós vamos falar um pouco sobre a oração. Você sabe o que é oração, crianças? Hein? Você sabe o que é orar ao Senhor? Vamos falar um pouquinho então sobre isso hoje, tá? Olha aqui. O que é oração para você? Orar, crianças, nada mais é do que falar com o nosso Deus, né? Isso mesmo, orar é falar com Deus, é se comunicar com o nosso Deus. Isso é oração. É muito simples, é simples assim. Orar é falar com Deus, né? Quando nós oramos, nós falamos com o nosso Deus, né? Mas falar o quê? Falar com Deus as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos problemas, contar para Deus os nossos problemas, contar para Deus a nossa situação, falar com Deus as nossas ansiedades, né? É colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que nos incomoda, né? Isso é falar com Deus, né? É contar para Deus os nossos problemas, as nossas tristezas, né? As nossas dificuldades. Mas Deus já me conhece, tia. Ele sabe já o que eu preciso. Eu não preciso ficar falando, eu não preciso ficar falando nada para Deus, eu não preciso ficar comunicando, nada disso. Ele já me conhece desde quando eu nasci. Sim, com certeza o Senhor já te conhece, Ele te conhece muito bem, né? Mas mesmo assim, é preciso falar com o nosso Deus, né? É preciso contar para Ele o que está acontecendo. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer ouvir a minha voz e a tua voz. Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir o nosso clamor, né? Ele quer nos ouvir, né? Então, Ele quer ouvir quais as nossas preocupações, quais as nossas dificuldades. Ele quer que a gente conta para Ele. Não é isso mesmo? E aí, crianças, depois vocês peguem a Bíblia aí de vocês, lá no livro de Isaías. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Isso.
Lá no livro de Isaías, no capítulo 59 e no versículo 1, fala assim: Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o nosso clamor, o nosso pedido, a nossa oração. Ele quer nos ouvir. Então, é muito importante que nós falemos com o nosso Deus. Ah, mas só de vez em quando? Não! Nós precisamos falar com o nosso Deus todos os dias, né? Nós não conversamos com nossos amigos, né? Com a nossa família todos os dias? Então, nós nos comuniquemos todos os dias? Então, nós também precisamos falar com o nosso Deus todos os dias da nossa vida, tá bom? E o Senhor, Ele nos ouve e Ele nos atende na hora certa, tá bom, criançada? Mas, eu só vou contar os problemas e as dificuldades para Deus? De jeito nenhum, crianças, de jeito nenhum. Não, é por meio da oração que nós também agradecemos ao Papai do Céu. Você tem sido grato ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito? Porque a palavra de Deus nos diz ser grato a Deus por tudo, por tudo. Seja nos dias bons ou nos dias ruins, que nós possamos ser gratos a Deus, né? Nós precisamos ter gratidão ao Senhor. E hoje eu tô até com essa camisa aqui escrita gratidão, ó, né? Então, que nós possamos ser gratos ao Senhor. Você tem sido grato ao Senhor? A gratidão alegra o coração de Deus. E ela nos traz benefícios e bênçãos para a nossa vida, para a nossa família e em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida, quando nós somos gratos a Deus. Então, através da oração, mas por que eu vou agradecer? Você está vivo hoje? Já agradeceu por isso? Porque muitas pessoas não estão aqui hoje, não acordaram para este dia. Mas você acordou, você está vivo, é uma nova oportunidade que Deus está te dando. É uma nova chance, um novo dia, um recomeço. Então, agradecer por estar vivo, tem tantos motivos para ser grato ao Senhor, né? Pelas bênçãos recebidas, pelas orações respondidas, pelos livramentos, quantos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias da nossa vida. Alguns a gente vê e tem muitos que a gente nem vê e o Senhor tem nos guardado, né? Debaixo das tuas potentes mãos. Quantas bênçãos nós temos recebidos das mãos do Senhor. E por que não iremos agradecer, não é mesmo? Pela nossa família, pelos nossos familiares, né? E muito mais. Nós temos... Eu não vou falar 1000 motivos, nós temos mais de 1000 motivos para agradecer ao Senhor, para agradecer ao Papai do Céu, não é mesmo? Nós temos mais de 1000 motivos porque chegamos até aqui, né? Olha este ano como é que foi? E nós estamos aqui na presença do Senhor. Isso já é um motivo de agradecer a Deus, tá? Então, na oração também, nós pedimos também na oração, sim. Há muitos pedidos de oração de familiares, pelos nossos amigos, né? Pelo nosso trabalho, por alguém que está doente, né? Por alguém que está necessitando. Então, há muitos pedidos de orações. Nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar... Há muitos motivos, há muitos pedidos, né, de orações. Pelas nossas crianças do mundo. Quantas crianças estão sofrendo pelo mundo, não é? Nessas guerras, né? Então, há muitas necessidades, há muitos pedidos de orações, há muitos motivos para orar. Pode ter certeza.
Também através da oração que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Lembre-se, crianças, nós somos pecadores e falhos diante de Deus. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, nós falhamos, porque nós somos seres humanos, somos falhos e pecadores. Então, precisamos pedir perdão para o nosso Deus todos os dias, pelos nossos erros, por aquilo que a gente fez que não agradou ao Senhor, pelas nossas fraquezas, né? Pelas coisas ruins que fazemos, pelas palavras que falamos que não foi muito legal, né? Por ter machucado alguém, né? Nós falhamos, nós somos muito falhos. Então, nós fazemos coisas que deixam o Senhor triste. Então, todos os dias nós pecamos. Então, todos os dias é preciso que nós pedimos perdão dos nossos pecados, tá? Na oração, nós também glorificamos o nome do nosso Deus e o exaltamos o nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor merece toda a honra, o Senhor merece toda a glória, o Senhor merece todo o louvor, toda a adoração. Tudo é dele, tudo é para ele. Nada é nosso, é tudo dele. Se nós estamos aqui fazendo alguma coisa porque é para ele, não é para nós, não. É para glorificar o nome dele, é para que o nome dele seja exaltado e não o nosso, porque nós somos pó e cinza, né? Nós somos barro, mas o nome do Senhor que fez todas as coisas, o nome dele deve ser glorificado por mim e por ti também, crianças. Então, através da oração também nós podemos fazer isso. Tá bom, crianças? Então, a gente aprende muito quando a gente ora ao nosso Deus, né? Tem até um louvor que fala assim, ó. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Tem um corinho, né? A oração é assim, ó. A gente pega um telefone e vai falar com o Papai do Céu. Mas a gente vai fazer como? E eu já vou falar para vocês como que a gente vai orar, tá bom? Porque a gente pode orar na onde? Como a gente deve orar? Quando a gente deve orar? Eu já vou falar. Então tem um corinho que é assim, ó. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é a oração. Então a gente se comunica com o nosso Deus através da oração. A tecnologia, tem muita tecnologia, tem muita modernidade, mas a oração continua sendo essencial na nossa vida, tá bom, crianças? E aí, ó, vou mostrar para vocês a oração. Então, a gente aprendeu aqui o que é uma oração. Vocês já sabem o que é oração, tá? Então, onde nós devemos orar? Nós vamos falar um pouco também por que nós devemos orar, quando nós devemos orar, né? Ó, por quem e para quem nós devemos orar. Já falei um pouco também. Como nós devemos orar, vou falar um pouco também, tá? Deixa eu pegar aqui as coisas aqui. Peraí. E eu acho que eu vou ter que ficar de pé agora. Olha só. Como devemos orar? Dá para vocês verem? Creio que sim. A Bíblia fala, e daqui a pouquinho a gente vai ler essa parte aqui, que a gente deve orar em nosso quarto com a porta fechada. Sim, por quê? Porque a oração ela deve ser em secreto com Deus, né? Os nossos pedidos, né? O que a gente quer falar com o nosso Deus, deve ser em secreto com o nosso Deus, né? Com toda certeza. Lógico que tem oração que você vai orar pela pessoa, né? Que não é em secreto. Tem oração que você vai falando com o Senhor durante o dia, né? Você pode escolher um lugar na sua casa para ser o cantinho da oração, né? Se você não quer orar
Às vezes não dá para você orar dentro do seu quarto com a porta fechada. Então você vai procurar um canto para você orar ao Senhor, tá? O importante é falar com o nosso Deus, tá? Sem repetições, né? Sem repetições, não precisa ficar repetindo muito, né? Para você ficar falando com o nosso Deus. Não, porque a oração é uma conversa sincera com o nosso Deus. Não é repetição, de jeito nenhum, né? Mas é uma conversa com o nosso Deus. Você vai conversar assim como você conversa com o seu amigo, assim como você conversa com o seu pai, com a sua mãe, você vai conversar com Deus, tá? Com humildade, com sinceridade, um coração sincero, um coração humilde, né? Você não vai orar de forma arrogante, você não vai orar com ódio, com raiva, não. De jeito nenhum, até porque Deus não vai aceitar, não vai receber essa oração. Não, a oração ela precisa ser feita com humildade, com sinceridade diante de Deus. Quando você for orar, se desligar de tudo e se ligar no céu. O que é isso? É ter concentração, né? Como que você vai orar pensando em 1000 coisas, não é mesmo? Até você entrar na presença de Deus, demora aí de 5 a 10 minutos, né? Mais ou menos. Mas quando você começa a entrar, né? Para conversar com o nosso Deus, eu falo entrar, né? Mas é entrar na conversa com o nosso Deus, né? Leva de 5 a 10 minutos para você se desligar do mundo, dos problemas, das situações, né? De se desligar das coisas da terra, né? Mas você precisa ter concentração, saber o que está falando. Você precisa se concentrar naquilo que você está orando. Você não vai orar de qualquer maneira. Você não vai orar de qualquer jeito. Não, né? A oração ela precisa ter concentração, tá? Precisa ser de coração. Acabei de falar. A oração precisa ser feita de coração, né? Não é uma oração de qualquer jeito, tá? Eu vou orar porque tem que orar, é uma regra. Não, de jeito nenhum. Precisa ser uma oração feita de coração, tá? Olha o que eu falei aqui, ó. Conversar com o Pai, porque o nosso Deus é o nosso Pai, né? Então a gente vai ter uma conversa de coração, com sinceridade com o nosso Pai. Saber que está orando. A gente precisa saber o que está orando, né? A gente precisa fazer uma oração com sentido, né? Não adianta eu fazer uma oração sem nexo, sem começo, sem meio, sem fim, né? Então a gente precisa ter, a nossa oração tem que ter sentido, né? Precisa ter sentido. A nossa oração, ela precisa ser feita com propósito e com objetivo. Tenha um propósito de oração. Tenha um objetivo de oração. Saiba por quem orar. Saiba o que orar, né? Então, não é de qualquer maneira, tá? Não é de qualquer jeito. Nós estamos aprendendo sobre oração. Tá bom, criançada? E aí, esse vídeo vai ficar um pouco longo, viu? Mas aí depois vocês assistem com bastante calma, tá? Com bastante tranquilidade, mas eu quero que vocês aprendam a orar. Tá bom, criançada? Se você não orava, comece a orar hoje. E você depois pode me contar as bênçãos que você recebeu do nosso Deus. Tá? E se você ora, ore mais. Ore mais um pouco, tá bom? Não tem esse negócio de tempo, tá? Não tem esse, eu orei 1 hora, eu orei 2 horas, eu orei 5 minutos. Não. Eu li um livro e é interessante porque você vai orar o tanto que você está com fome, o tanto da sua necessidade, o tanto do seu coração grato a Deus. Então você vai orar o tanto da sua fome, o tanto da sua necessidade, tá bom? Não tem esse negócio de horário. Com Deus não tem esse negócio de horário, tá? Porque é uma conversa com Deus, né? É uma conversa sincera com o nosso Deus. É falar com o nosso Deus, não é mesmo? Então aqui, ó. Aqui já tem essas dicas como não devemos orar, tá? Tá tudo na Bíblia, depois a gente vai ler e você vai entender. Então, ó, como não devemos orar. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá, assim. Acho que
fica melhor, né? Ó, para vocês verem. Palavras repetidas, que a gente já falou, né? Ficar repetindo palavra e não sai nada, né? E não sai conversa, só sai palavras, né? E a gente já aprendeu que é uma conversa com Deus. Como não devemos orar para ser vistos e exibido, esse aqui, para ser visto e exibido, não é assim, eu vou orar aqui pela internet. Amém, glória a Deus, tá? Aqui são orações, depois a gente vai ver aqui na Bíblia, que eram orações de pessoas que gostavam de se aparecer, tá? Não era oração sincera, não era uma oração com humildade, não. Era uma oração para mostrar que sabia orar, né? Sendo que a oração não precisa mostrar para ninguém que você sabe orar, porque a oração é uma conversa com Deus, né? É falar a necessidade com Deus. Então é isso, tá? Não é para ser visto e exibido, é de pessoas que querem se aparecer mesmo. É isso daí, pessoas que querem se aparecer, né? Que pessoas que acham que sabem orar melhor, pessoas que acham que sabem falar melhor, né? Pessoas que... Não, a oração é simples, tá? A oração é simples, é uma fala simples com o nosso Deus, tá bom? Como não devemos orar? Aqui também é importante, ó. Sem sentido, sem propósito, sem objetivo, orando de qualquer jeito, né? Não é assim, né? Precisa ter um propósito, já falei, né? Da boca para fora, né? Como que a gente vai falar com o nosso Deus da boca para fora, não é mesmo? Né? Eu tô falando só da boca para fora, mas o meu coração lá dentro não tá em sinceridade com Deus, não tá de acordo daquilo que eu tô falando, né? Eu tô só falando da boca para fora, mas por dentro, porque Deus conhece o meu interior e o teu interior. Ele sabe a intenção do meu coração e do teu coração. Então ele sabe a intenção da nossa oração. Ele sabe se é somente da boca para fora, se é de qualquer jeito. E você pode ter certeza que ele não vai receber. Se for de qualquer jeito, se for da boca para fora, se for para se aparecer, o Senhor não recebe esse tipo de oração. De jeito nenhum. E uma oração para nós mesmos, né? Como assim para nós mesmos? Por quê? Porque a gente precisa orar para nós também, né? Mas a gente precisa orar muito mais pelo próximo. A gente precisa orar muito mais pela nossa família, pelos nossos amigos, né? Pelos conhecidos e não conhecidos. A gente precisa orar muito mais pelo próximo do que por nós mesmos, né? Porque quando nós oramos, pedimos a Deus pelo nosso próximo, automaticamente nós somos abençoados por Deus, tá bom? Agora, criançada, que a gente aprendeu, né, aí o que é oração, né? Como orar ao nosso Deus, como não orar ao nosso Deus. Eu quero aqui ler com vocês. Então, através da oração, crianças, nós conseguimos muitas bênçãos do Senhor. A oração, ela resolve qualquer situação. E é tão bom quando nós falamos com o Papai do Céu, não é verdade? Ele nos ouve e nos dá a vitória, né? É muito bom. Você já falou com o Papai do Céu hoje? Se não falou, fale, tá? Então, em Mateus capítulo 6, isso fala sobre a oração. Vamos então aqui? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Mateus capítulo 6. Eu vou ler tudo para vocês entenderem o que eu expliquei aqui para vocês, tá bom? Capítulo 6, a partir do verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, né? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. É o que eu acabei de falar, né? Pessoas que oram só da boca para fora, somente para se aparecer, tá? Mas no coração não está sincero com Deus, tá? Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto.
secreto. Aleluias. Glória a Deus. Então o seu Pai, o nosso Pai, que vê o secreto e o segredo do teu coração, que conhece o teu coração, conhece o teu pensamento e as intenções, as suas intenções, Ele o recompensará, Ele o responderá, porque esse é o nosso Deus, né? Eu posso orar, né? Eu oro muito dirigindo, né? Falo com o nosso Deus dirigindo. Você pode orar caminhando, você pode orar 24 horas por dia, você fala com Deus, né? Através de pensamentos, você fala com Deus cozinhando, você fala com Deus fazendo os afazeres da casa, você fala com Deus. Nós falamos com Deus em todo tempo, em todo momento, nós estamos falando com o nosso Deus, né? Mas essa oração aqui, quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, é tremendo. É tremendo, porque isso é intimidade com o nosso Deus, né? Isso é se humilhar diante do nosso Deus, é ter aquele tempo exclusivo de falar com o nosso Deus, é ter aquele tempo especial de falar com o nosso Deus. E isso agrada ao coração do nosso Deus, tá bom? E aí no versículo 7, prosseguindo, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Olha aí, o que a gente aprendeu? Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E não é assim, né? Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Olha que coisa linda. Antes de a gente pedir para o nosso Pai, Ele já sabe, Ele já conhece, Ele sabe o que a gente vai falar, sabe o que a gente vai pedir, mas Ele quer ouvir a nossa voz, tá? Então, no versículo 9 vai falar assim, ó, vocês orem assim. E essa é uma oração muito bonita, né? Olha, eu até fiz aqui, tem um pedacinho, eu vou mostrar para vocês e eu já termino aqui na Bíblia. Opa! Olha, essa oração aqui todas as crianças conhecem, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém, crianças? Mas aí não é só isso, não. Vamos terminar aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Presta atenção, criançada. A gente está pedindo aqui para o Senhor perdoar as nossas dívidas, né? Os nossos pecados, nossas falhas. E sucessivamente nós também precisamos perdoar, tá bom? Aquele que nos deve, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou, nós também precisamos perdoar, tá? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Olha só, vamos ler tudo, né? Aqui terminou a oração, mas vamos ler aqui no verso 14. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, né? As ofensas, as maldades, né? O Pai Celestial também perdoará vocês. Então, o Senhor nos perdoa, mas nós também precisamos perdoar, né? É difícil, né? Não é fácil isso, mas nós precisamos perdoar para que nós possamos ser perdoados, tá? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Muito claro, né, crianças? Muito claro, muito simples, né? A gente aprende, o Senhor nos ensina, né? Não tem nada de difícil, é fácil e é muito bom aprender, não é mesmo, criançada? Então, crianças, espero que você tenha aprendido
e comece a colocar em prática, comece a orar, comece a conversar com Deus, comece a falar com Deus e você vai ver quantas bênçãos vão ser derramadas sobre a tua vida todos os dias. Amém? Deus te abençoe, crianças. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tá bom? Agora lembra que eu falei para vocês que eu vou fazer o tapete da oração? Pois é, eu vou terminar esse vídeo aqui e vou gravar um outro vídeo para fazer o tapete da oração, tá bom? Espero que vocês assistam, aprendam e gostem, tá? Deus abençoe.